E Bruno, a delação agora, né, que veio depois de um bom tempo, né, assim, ela pode de fato contribuir ou é muito perigoso também esse instrumento de delação do jeito que foi usado aqui no Brasil, se for pensar na Lava Jato, né, até como uma forma de pressão, muitas vezes, né, para os presos falarem, e aquilo ser usado como uma prova, né, e na verdade não é uma prova, né, pode ser um caminho, né. A gente chama isso de elementos de informação, né? Que são elementos que podem se tornar provas ou não. Depois da farra, da delação na Lava Jato, a legislação mudou, né? Hoje em dia você não pode mais decretar uma medida cautelar só com base na palavra de um delator, você não pode receber uma denúncia, ou seja, você não pode iniciar um processo penal, uma ação penal com alguém só com base na palavra do delator, você precisa ter outras provas de corroboração e agora parece que isso está realmente andando, né? É claro que é realmente muito frustrante chegar nesse momento e você, a partir de uma delação, encontrar só mais uma pessoa que participou da execução do crime. Uma pessoa que forneceu carro, forneceu espaço para armazenar armas e você não avançar em quem mandou, qual era a razão daquele homicídio. Não, e era uma pessoa que já tinha sido condenada, né, nesse processo todo, já tinha sido por então obstrução. Assim, não, na hora que eu vi, eu falei, olha, né, você fala, meu, que bom que conseguiram achar. Aí você vai lá, olha, tá, o cara que participou, que já tinha sido condenado, é meio frustrante mesmo, né? É um pouco frustrante, mas, por outro lado, né, é claro que eu duvido, eu acho extremamente difícil que tenham celebrado um acordo de colaboração com alguém que participou desse delito, sem que ele, de alguma forma, dê elementos que levem aos mandantes. Nenhuma autoridade ia fechar esse acordo para ter o que ela já tem, para ter sem essas informações, né? Sem essas informações. Então, é claro que não pode adiantar. Eu imagino que a polícia esteja fazendo o trabalho dela até para não se enfiar numa false flag, né? em uma pista falsa. Uhum. Porque vamos lembrar que nesse caso ele estava na Polícia Civil, né? Esse é um caso muito complicado, eu acho que você tem razão desse conteúdo ideológico. Não é só exatamente por conta da Marielle ser uma vereadora do PSOL. É porque, e aqui a minha opinião sobre isso, é porque quando você fala em milícia, você lembra do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É automático, por causa do Queiroz, por causa do Adriano da Nóbrega, que foi executado na Bahia, cujos parentes trabalhavam nos gabinetes, agora não sei exatamente se era do próprio Jair Bolsonaro ou do Flávio, quando era deputado estadual. Então tem essa relação. Logo, toda vez que se fala desse crime, o Bolsonaro e o bolsonarismo, a família Bolsonaro, ela entra em evidência e eles jogam a vacina na hora. Sim. E a vacina é Celso Daniel, é facada. Toda vez eles vão jogar essa vacina e funciona toda vez, pelo menos para quem eles querem que não olhem para isso. Então, a gente tem um caso muito politizado em que aconteceu coisa muito estranha, que a gente acaba esquecendo. A gente tem que lembrar daquele caso do delegado de Polícia Federal. O caso ainda estava na Polícia Estadual. Tinha uma pressão política muito grande em cima desse caso, imagino que todos os lados, né? Imagino que também do lado da esquerda, fazendo uma pressão para que se investigasse, uma pressão para o lado da direita para que você não chegasse a determinadas pessoas, ou da extrema direita, ou desse lugar que está aí contaminado, esse lugar político contaminado pela milícia. E a gente teve aquele caso muito bizarro de um policial federal levar uma testemunha à Polícia Civil, né? Era o HK, Eric Christian, salvo engano, e essa testemunha apontava para o mando desse crime para um vereador do PT, né? Que era o André Siciliano. Então, que hoje em dia é uma grande liderança no Rio de Janeiro, do Partido dos Trabalhadores. E se chegou à conclusão de que aquilo era completamente uma pista falsa, que era uma testemunha comprada para falar aquilo, né? Esse delegado, inclusive, sofreu operação, está sofrendo processo aí dentro da própria Polícia Federal. Então, também corre esse risco de, numa delação, o delator, se você confiar 100% na palavra dele, ele pode jogar em quem ele quiser.
Ele pode apontar para um lado, apontar para o outro, colocar um mandante e tirar outros. Né? A gente não sabe se é a gente não sabe se é um grupo que queria essa execução da Marielle e acaba sendo a execução também do Anderson por conta de ser o motorista dela. Então precisa ter muito cuidado, mas eu imagino que agora a Polícia Federal, sem essa pressão política, também vamos lembrar, a pressão política vinha lá de cima, você teve a troca de superintendentes da Polícia Federal do Rio de Janeiro algumas vezes, até por isso não houve a avocação desse caso para a Polícia Federal antes. Ela só vai acontecer depois, quando muita coisa vem à tona. E eu imagino que os próximos passos virão, se não em breve, acho que no curto prazo. No curto prazo. Eu não imagino como se possa fazer uma delação sem que se leve ao mandante. Até porque um dos objetivos da delação, na 12850, que é a lei de combate ao crime organizado, é identificar os mandantes, o topo da hierarquia. Né? Em tese, você não pode ter uma delação para baixo. Você não vai delatar quem estava ali na base da pirâmide, você tem que delatar para cima. Bom, então tem uma luz no fim do túnel. E eu estava vendo que essa operação chama Operação Elpis. E a Polícia Federal sempre dá uns nomes maravilhosos, né? Super criativos para as operações, e significa a deusa da mitologia, esperança. É uma esperança, talvez, né? Que eles encontrem, então, e essas respostas, né? Quem mandou matar e por quê. Bom, vamos seguir aqui com outro destaque. Quer falar mais alguma coisa, Cris? Não, só para acrescentar que o próprio ministro Flávio Dino disse que muitos elementos reunidos hoje nessa operação de hoje vão levar a essa elucidação. Então a gente fica nessa expectativa mesmo, como o Bruno destacou, que o que chegou é muito mais do que a gente soube hoje. Que a gente tomou conhecimento hoje. E claro, cabe ali na reunião de provas agora você determinar quem de fato matou Marielle, ou se caminhar nesse sentido. Né? Não, e é isso, né? Você falou, é até meio óbvio, mas assim, se parar para pensar, os caras não iam fechar um acordo sem que tivesse ali uma pista de quem mandou matar, enfim, para tentar desvendar mesmo o caso. Faz todo sentido só mesmo. Que não quisesse, que realmente não quisesse saber quem é. Aí você fala, fala aí mais um ou dois e acabou. E a gente põe uma pá de cal nessa história. Fala que foram vocês mesmo, que vocês, sei lá, não gostavam da Marielle e acabou. Então, o que não é o caso, né? Hoje em dia, a Polícia Federal tem muito mais liberdade e o Brasil inteiro tem a intenção de saber, acho que da direita à esquerda, até para saber que não tem, não teve nenhuma razão política, ou teve alguma razão política. Acho que isso é de interesse público, não é de interesse faccional desse ou daquele polo ideológico. Ou se o trabalho dela, né, que é o que se fala também, incomodava ali setores das comunidades, né, enfim.